Maria, Maria. Maria. Maria, Maria, a mãe que nos dá forças para seguir adiante. Meu nome é Maria Aparecida, eu tenho 66 anos, sou viúva e a minha história, ela tem muitas coisas a serem contadas, daria um livro, né? Mas eu vou me ater ao que me aconteceu de 2018 para cá. Foram 5 perdas nesse período, em 3 anos. Muito bem. A primeira perda foi o meu filho mais novo, ele era policial. Eu estava morando aqui, eu recebi uma ligação da tenente me dizendo que ele tinha sido baleado num confronto com assaltantes. Até então eu achei que ele tinha sido só baleado, nada mais, não teria morrido. Aí logo depois ela me falou assim, olha, ele veio a óbito. Claro, sozinha, e Deus, meu chão abriu e eu não sabia nem como fazer para chegar em São Paulo, de São Paulo chegar a Montes Claros, que é onde tinha acontecido. E dentro desse período, eu simplesmente me lancei nas mãos e no colo de Nossa Senhora. Eu lembrei dela, porque ela ficou em pé, aos pés da cruz, vendo Jesus ali, que é um sofrimento assim que a gente nem imagina, é sobre-humano. Aí eu pedi a ela que me deixasse de pé. Quando eu cheguei lá no velório, as pessoas não me imaginavam que ia me ver assim, sabe? Mas eu digo, tudo isso foi a força de Maria, porque eu ainda tive força para acalentar a esposa dele, acalentar a família, meus pais que amavam ele muito. Então assim, foi todo. Eu mesma depois fiquei pensando, falei, só foi a força que ela me deu, porque eu pedi a ela que me deixasse de pé e ela me deixou de pé o tempo inteiro, porque eu tinha que estar acalentando e falando com os primos, falando com a família. Então assim, a força de Maria, eu sinto a força dela assim desde o meu nascimento. Então é ela que me inspira a continuar de pé, a permanecer de pé e continuar. Pois bem, essa morte do meu filho foi uma coisa que marcou e marca muito a minha vida. Ele deixou 2 filhos pequenos à época, mas Deus dá o sustento e tudo vai se ajeitando, né? Muito bem, foi em 2018. Quando foi em 2019, através de uns exames, a minha mãe foi acometida, foi diagnosticada com câncer. Só que o câncer já estava no grau 4, metástase pelo corpo todo. A gente nunca desconfiou, nunca imaginou ela fazer exame direto. Muito bem, 19. Aí passamos esse calvário da minha mãe durante esse 1 ano de 19, convivendo com o câncer, que é muito sofrido, e pedindo forças, sempre pedindo muitas forças, sempre rezando muito, porque eu sempre à frente, eu sou a filha mais velha, e eu sempre à frente dessas situações todas, né? Nesse inteirinho, em fevereiro do ano de 2020 já, meu irmão morre de morte súbita. Aí minha irmã me liga e fala, você vai dar notícia para o seu pai e para sua mãe, para nosso pai e para nossa mãe, eu não tenho coragem. Então fui lá, dei notícia, Deus me dá forças. Fui dar notícia para meu pai, que não é fácil, né? Ela já não estava muito bem, ela demorou a entender que era o filho dela que tinha falecido. Foi uma luta, uma batalha muito grande. Mas em tudo eu vejo a mão de Deus, em tudo eu vejo a intercessão de Nossa Senhora. E aí, muito bem, passado alguns meses, em agosto, a irmã da minha mãe mais nova foi para operar, para voltar, e já veio a óbito também. 15 dias depois, a minha mãe faleceu. Então foi assim, três falecimentos num ano, eu estando ali praticamente em todos, à frente de todos. E essa força toda, eu falo que é só Deus que me dá, porque eu sou pequenininho, o meu humano é pequeno. Eu sou pequena no tamanho e pequenininha como ser humano também. Muito bem, aí eu pensei assim comigo, eu falei, bom, Jesus, agora o Senhor vai me dar um tempo, eu vou tentar digerir tudo isso que eu estou passando ainda, que eu ainda não tinha, né? A morte do meu filho foi uma coisa traumática, foi violento, né? Então a gente... Aí, muito bem, quando é em janeiro de 2021, quer dizer, outubro, novembro, dezembro, 3 meses praticamente, a minha filha adoece, até então era uma gripe, em fevereiro a minha irmã me liga, olha, vem aqui, ela está internada e me parece que é Covid.
Mas minha filha nova, 35, 34 anos de idade, menina saudável, fazia exames todo ano, aquela coisa, né? Então, fiquei tranquila, né? Fui para lá e ela falou, mãe, vem para cuidar do Ório. Ório é o cachorro, que era um filho para ela, né? Aí, tá bom, minha filha, eu vou. Fui para lá, cheguei da rodoviária, fui direto para o hospital. Chegou lá, a médica fala comigo assim, foi bom a senhora vir, porque a gente vai entubar ela hoje. Mas tudo no meu coração, ela falou assim, a senhora tem muita fé? Eu falei, tenho. Não, tipo assim, já levou um, eu só pude ter 2 filhos. Então, eu falei, vai ficar isso aí para mim, né, pra gente viver aí. Não. Conclusão, ela foi entubada 23 dias, foi um calvário, eu não sei se alguém já passou por essa experiência de ter alguém internado com Covid no UTI, você não pode ver, você não tem acesso, você tem acesso só ao que o médico fala, por causa da contaminação, aquela coisa toda. Então foram 23 dias, minha filha internada, ao fim desses 23 dias, ela já não estava mais respondendo neurologicamente. Aí o médico até falou comigo, isso foi no dia, na manhã da visita, do boletim. Ele falou, olha, ela não está respondendo mais. Eu falei, olha o egoísmo, né? Eu falei, não tem problema, eu cuido dela. Porque eu queria ela, né? Achava que... Aí, quando foi à noite, eles chamaram a gente no hospital para dizer que ela tinha falecido. Olha, o que eu digo para as outras mães, e até para mães que já ouviram esse relato de mim mesma falando, né? Que às vezes as pessoas pensam que tem problema, né? Aí elas chegam assim para mim e falam, nossa, eu pensei que eu tinha problema, não tem problema. Menina, como é que você está de pé? Eu falo, Deus primeiramente. Não é conversa, não é balela, não é falar de Deus por falar, é viver. Porque uma coisa é na vida, é o teu testemunho. Porque não adianta você falar em Deus, mas na hora que a dificuldade chega para você, o primeiro que você se afasta é dele. O primeiro você revolta com ele. E você não pode revoltar. Pelo contrário, é com ele, é nessas fases é que você percebe que ele está te carregando no colo. Mas isso aí você tem que ter assim, você tem que pedir uma força muito grande para ele, primeiramente, né? E para a mãe dele, que sabe todas as coisas, que intercede. Eu acredito muito na intercessão dela, ela pede para ele, né? Olha lá, olha a situação. E de repente, se os meus meninos não eram para estar comigo, se era para estar comigo só um por 30 anos e a outra por 34, esse era o tempo que estava preparado por Deus para que eles estivessem comigo. Para me enriquecer como pessoa, como mãe, né? Para dizer assim, não, porque aí mãe, eu sempre falo isso, uma vez mãe é mãe para sempre. Eles estão no céu, mas eu nunca vou deixar de ser mãe deles. E olhar para ela assim e dizer para ela muito obrigada, porque ela nunca me abandonou, desde o momento do meu nascimento. Por isso que mudaram meu nome para Maria Aparecida, deixa outra história. Entendeu? Então, assim, não é à toa que eu chamo Maria Aparecida, né? Porque eu também nasci mais para cá, mais para lá. E aí a minha avó falou, não, ela vai se chamar Maria Aparecida e ela não vai morrer. Então, assim, tá aqui, né? Então, assim, tem muito. A história é muito ligada com ela. Eu sentiria isso, primeiramente, eu ia ficar sem fala, depois eu ia agradecer. Gratidão. Gratidão por toda a sua intercessão na minha vida e na vida de muitas mães. Porque não sou eu a única mãe que passa por essa dor. Tem muitas mães que passam. Ultimamente, eu acho que até mais, né? Então, assim, ela é que nos sustenta, porque ela fala assim, não pode esquecer que ela é uma mãe, né? E ela foi a mãe que nos deu exemplo, a mãe da paciência, a mãe da ternura, a mãe da obediência, que ela obedeceu em tudo a Deus, né? Em tudo. Uma menina, né? Teve que ser mãe tão cedo, né? E sabendo que tudo aquilo que depois ela iria passar, e ela passou. Passou, ficou de pé ali. Como quem diz assim, não, ele me deu, né? E ele sabe o que ele está fazendo na minha vida, né? É mais ou menos assim que eu também, né? Claro, guardadas as proporções, que eu também vivo. Apesar de toda essa luta que a gente vem vivendo com relação a lutos, que não é fácil, mas a gente sabe que tem alguém que está cuidando da gente, né? E Deus sabe todas as coisas, só isso que eu digo, Deus sabe todas as coisas.